Gênesis, capítulo 6. Noé e o projeto do barco gigante. Lembram-se de como a família da Terra estava a crescer? Pois é, mas nem todos se portavam bem. O capítulo 6 conta que o mundo ficou tão cheio de confusão e maldade que o coração de Deus ficou muito triste. Imaginem um quarto tão bagunçado que só uma limpeza profunda resolve. Pensando assim, Deus decidiu recomeçar, mas havia uma luz de esperança. Um homem chamado Noé. Deus deu a Noé as instruções para a primeira arca do mundo. E não era um barquinho de papel. Tinha de ter 3 andares, muitos quartos e ser feita de madeira de gofer selada com betume. Era tão grande que caberiam lá dentro milhares de elefantes, girafas e... até aqueles insetos que ninguém gosta muito. Imaginem o trabalho! Noé passou anos a construir o barco enquanto todos achavam que ele era maluco. Um barco na terra seca? Noé está a precisar de férias. Mas Noé não parou. Ele sabia que quando Deus dá uma missão, a gente obedece, mesmo que o sol esteja a brilhar muito forte lá fora. A arca estava quase pronta e os hóspedes estavam a chegar. Deus prometeu salvar Noé, a sua família e um par de cada espécie de animal. Imaginem o barulho naquela aldeia. Era um mu de um lado, um bé do outro, e Noé a tentar conferir a lista de passageiros. A arca ficou pronta e a porta estava aberta. Noé mostrou que ser fiel a Deus vale a pena, mesmo quando ninguém acredita em nós. Preparem-se, porque no próximo capítulo, o céu vai abrir as torneiras e a maior viagem de barco de sempre vai começar. Corta! Gênesis, capítulo 7. A maior tempestade da história. Finalmente chegou o dia. A arca está pronta e os convidados estão a chegar aos pares. É o check-in mais movimentado de sempre. Imaginem o cheiro de tanto bicho junto. Mas Noé e a sua família trabalharam muito para que todos tivessem o seu cantinho. 2 a 2, conforme Deus mandou, todos entraram para ficar a salvo. Quando todos estavam lá dentro, aconteceu algo incrível. A Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta. Ali dentro, Noé e a sua família estavam protegidos. Lá fora, o vento começou a soprar e as primeiras gotas, que pareciam baldes de água, começaram a cair. E não foi uma... Gênesis, capítulo 8. Terra à vista. Finalmente parou de chover, mas agora temos um problema. Só vemos água para todos os lados. Parece que o mundo virou uma piscina gigante. Mas a história diz que Deus não esqueceu de Noé e de todos os animais. Ele mandou um vento forte que começou a empurrar as águas. Ouch! Sentiram isso? A arca estacionou. No 7º mês, o barco descansou sobre as montanhas de Ararat. Já não estamos a flutuar à deriva, mas ainda não podemos sair. As montanhas começaram a aparecer como ilhas pequenas no meio do oceano. Noé mandou um corvo, depois uma pomba. Mas nada. Até que numa tarde, a pomba voltou com isto: uma folha de oliveira fresquinha. Isso significava que as árvores já estavam a crescer. Noé esperou mais um pouco, e quando a pomba não voltou mais, ele soube.
É hora de preparar as malas. Liberdade. Deus disse: sai da arca, tu e toda a tua família. Imaginem a alegria dos animais ao sentirem a erva fresca debaixo das patas. A primeira coisa que Noé fez foi agradecer a Deus por os ter guardado. O mundo estava limpo, novo e pronto para uma nova aventura. Não percam o próximo episódio para descobrirem o segredo das cores. Corta! Gênesis, capítulo 9. O chão já está seco e o cheirinho à terra molhada é maravilhoso. Deus abençoou Noé e os seus filhos e disse: sejam férteis e encham a terra novamente. Mas reparem que agora o menu mudou. Deus explicou que quase tudo que se move e quase todas as plantas poderiam servir de alimento, mas deixou uma regra de ouro: a vida é sagrada e deve ser respeitada por todos. Deus fez uma promessa incrível. Ele disse que nunca mais haveria um dilúvio para destruir a terra. Imaginem só, um contrato de paz assinado pelo próprio Criador com todos nós e com todos os animais. Mas como é que nos vamos lembrar dessa promessa sempre que começar a chover e ficarmos com um bocadinho de medo? Deus pensou em tudo. Coloco o meu arco nas nuvens. Olhem para isto. O arco-íris não é apenas um fenômeno da natureza, é o sinal da aliança de Deus. Sempre que virem aquelas 7 cores lindas depois da chuva, lembrem-se, Deus cumpre o que promete. É como se Ele estivesse a colocar um sorriso colorido no céu para nos dizer: está tudo bem, eu estou aqui. Noé tornou-se agricultor e começou a cuidar da terra. A vida estava a voltar ao normal, com novos desafios e muitas histórias para contar. A família de Noé era agora o início de todas as famílias do mundo. Que capítulo lindo, não acham? Cheio de cor e de esperança. Mas o que será que aconteceu quando os netos e bisnetos do Noé decidiram construir uma torre gigante? Isso cheira-me a confusão. Corta! Gênesis capítulo 10. Depois da grande viagem na arca, a família de Noé tinha muito trabalho pela frente. Deus disse para eles encherem a terra, e eles levaram isso muito a sério. O capítulo 10 é como o primeiro atlas do mundo. Os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé começaram a ter filhos e netos, e cada grupo decidiu encontrar o seu próprio cantinho especial no planeta. Os descendentes de Jafé foram para as ilhas e costas. Imagino que eles gostassem muito de praia. Os de Cã foram para o sul e para as grandes cidades quentes. E os de Sem ficaram ali pelo meio, dando origem a povos muito importantes. Foi assim que surgiram as diferentes línguas, clãs e nações. Imaginem só, cada sotaque e cada cultura começou aqui, nesta grande reunião de condomínio da família de Noé. E no meio de tantos nomes, surge um destaque: Nimrod. A Bíblia diz que ele foi o primeiro homem poderoso na terra e um caçador valente. Ele não era de ficar parado a olhar para as estrelas, apesar de ser muito divertido fazer isso. Nimrod fundou cidades famosas. Nimrod era aquele tipo de pessoa que queria sempre ser o primeiro em tudo. Mas cuidado, querer ser importante demais às vezes traz problemas, como vamos ver em breve. Este capítulo ensina-nos algo muito interessante. Apesar de sermos tantos e tão diferentes, com línguas e costumes variados, somos todos parte da mesma árvore genealógica. O mundo tornou-se um lugar vibrante e cheio de gente, exatamente como Deus planeou. A aventura da humanidade estava apenas a começar. Agora que as pessoas se espalharam, o que acham que elas decidiram fazer juntas? Spoiler! Envolvia muitos tijolos e uma ideia muito alta. Não percam o próximo capítulo da Torre de Babel. Corta!